inspira a ação? Ato ou efeito de inspirar alguém a agir? Olá, olá! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Datumcast, nessa série especial e inspiração Datum, onde os nossos convidados nos inspiram a ação. Eu sou a Paula Consone, atuo como Head de Marketing na Datum e como uma curiosa autodeclarada, eu tenho certeza que eu tô no lugar certo. E quem também tá no lugar certo junto comigo é a minha colega Débora Martinelli. É um prazer te receber aqui, Dé. Depois de um tempo, né? Fazia um tempo que tu não dividia aqui comigo, né? Pois é, que prazer estar aqui. Bom dia. Eu fico muito feliz de estar aqui de novo. Eu amo o podcast da Datum, né? A gente sempre Ela é aprende super muito. ouvinte, gente. Ela é super ouvinte. Ela vem, ela comenta comigo e tal. Muito bom. Eu participo de tudo, eu gosto muito. Então, obrigada por mais um convite, Paula. Obrigada, querida. Bom, eu também começo hoje dividindo um sentimento contigo assim de animação, e a verdade é que eu também estou bastante grata, porque pela primeira vez a gente recebe, pela segunda vez, o mesmo convidado, isso porque ele bateu na nossa porta e disse: Olha, eu tenho mais para falar. No primeiro episódio, ele falou das aventuras dele do outro lado do mundo, da trajetória na TI e da paixão dele por capoeira, mas hoje vamos lá, o papo é outro. E tem tudo a ver com o cargo que ele assumiu no fim do ano passado de gerente de transformação digital e estratégia em IA no Banco BV. Ou seja, vamos lá, o tópico central do papo de hoje é a inteligência artificial. A gente vai falar de IA generativa e agêntica, da adoção massiva pelos brasileiros, das mudanças no futuro do trabalho, dos vieses políticos, das preocupações com segurança e, claro, do que vem pela frente. Quem vai explorar tudo isso com a gente é ele, George Iag. Seja muito bem-vindo mais uma vez ao Inspiração. Obrigado, pessoal. Bom dia. É um prazer estar aqui com vocês, com a Débora, com você, Paula, mais uma vez. E vamos lá bater um papo gostoso, agora tomando um café e levando informação para as pessoas. Boa, Obrigada. obrigada, Jorge. Prazer demais estar aqui. Eu sou fã, né, do Jorge, da pessoa do Jorge, do profissional Jorge. E é um prazer de estar aqui de novo. A gente já sabe um pouquinho da sua trajetória na TI, né? Eu tenho acompanhado de perto, né, com o BV, mas a gente também ouviu no episódio passado e realmente é uma inspiração, tá, pra gente. A gente fica muito feliz de poder compartilhar um pouquinho mais contigo. E aliás, quem ainda não assistiu o episódio anterior do Jorge, corre lá, já salva para ouvir depois, mas volta aqui que a gente tem um pouquinho mais de coisa para falar antes e depois você conhece um pouquinho mais do Jorge também, que ele fala bastante sobre ele. Bom, o assunto hoje é IA. Eu e a Paula até brincamos que a gente teve que estudar um pouquinho para falar contigo, né? A gente tem aí o básico do que a gente sabe, do que tem vindo nesse momento na tecnologia. Mas eu queria saber, Jorge, qual foi a sua primeira lembrança, assim, de algum tipo de interação com inteligência artificial na tua vida e por que esse momento te marcou? Muito bom. Eu acho que profissionalmente falando, foi quando eu decidi entrar no mercado com uma startup que utilizava IA para montar looks assertivos para as pessoas. Mas isso tudo foi antes do lançamento do GPT em 22, então eu já estava pensando em uma maneira de, utilizando bancos de dados tradicionais e sistemas tradicionais, e montar um sistema inteligente para fazer isso. Ali foi onde eu estudei bastante para conseguir trazer algum resultado. Mas o primeiro contato com a IA, ele com toda certeza aconteceu muito antes disso, sem eu saber. Porque a IA está na nossa vida há muito tempo, né? Nos GPS, no carro, no celular, e a gente só não se dava conta. Então, foi uma coisa que entrou na minha vida de forma muito natural, imagino que na de vocês também, que a gente mal percebeu, mas todo mundo parece que acordou só em 22, quando o GPT surgiu para a humanidade. Aí nós nos demos conta de, nossa, o que está vindo por aí, né? Sim, né? E é muito bom você falar isso. A gente fala, não sei nada de IA, sabe muito, né? E a gente não tem ideia do quanto ela tá presente até no dia a dia. A gente brinca que a Alexa tá aqui, eu falo com ela todo dia e eu esqueço que ela também é uma inteligência artificial, né?
Excelente. Jorge, minha próxima pergunta, ela é baseada em dados, tá? Nossa equipe aqui de pesquisa levantou alguns dados para a gente conseguir contextualizar essa pergunta. Um estudo da Deloitte mostrou que 74% das empresas nas áreas financeiras do país pretendem adotar a IA generativa. Então, esse levantamento foi realizado com 105 CFOs e mostra que 15% delas já utilizam a GenAI e apenas 11% não utilizam e não devem utilizar no futuro. Então, são dados aqui que a gente levantou. Com base nesses dados, qual que é a razão para essa adoção, na tua opinião, massiva de IA generativa no contexto do setor financeiro? Trazendo um pouquinho mais para a tua realidade profissional aí no dia a dia. Tá, é uma excelente pergunta. A IA generativa ela veio para ficar. Isso é algo que todos devem entender e o quanto antes melhor. E os bancos, acho que normalmente os bancos é que estão ali na vanguarda da inovação, puxando a régua, porque é um setor que tem dinheiro para investir. Logo, sempre que surge uma tecnologia nova que pode ser benéfica para o cliente, as empresas desse setor costumam investir pesado em pesquisa e desenvolvimento. E também por outra razão, os bancos têm muitos processos morosos. Parece que não, mas existem muitas manualidades. E a IA generativa que tem essa capacidade de gerar conteúdo, gerar insights, fazer pesquisas, análises, assim como o humano pode fazer, é muito atraente. Por isso, é fato que os bancos, não só os bancos, mas empresas de diversos setores, vão cada vez mais adotar essa tecnologia. O que me chamou a atenção nesse número foi esse grupo que pensa em não utilizar a IA generativa em seus negócios. Esse grupo está fadado a ficar para trás na corrida da inovação, sem dúvida, né? A gente vai falar também um pouquinho depois sobre IA agêntica, que é a automação com IA generativa, digamos assim, que é um caminho sem volta. Então, se você minimamente não conhecer, não sabe como trabalhar com a IA generativa, que é a primeira onda de tudo que está acontecendo, fatalmente a segunda vai ser mais difícil ainda. E pensando aqui nessa transformação, né, que vem acontecendo, como tu disseste, né, numa primeira onda lá, começando em 22, você começou no ano passado, num cargo novo, que até onde a gente trocou naquela época, né, do primeiro episódio, você estava mudando, né, para esse cargo, que é de transformação digital, estratégia em IA. Como que surgiu essa frente dentro do banco e aí você chegou nessa cadeira, um pouco na linha da transformação da IA generativa, como foi? Ah, excelente. O Banco BV, ele é um banco muito leve, é um banco que tem apetite pela inovação. E chegou um gestor aqui na diretoria de operações de transformação digital, e ele tem essa mente muito aberta. Então, assim que ele chegou, se adaptou, ele movimentou os demais diretores e lideranças num caminho que, na minha opinião, foi muito assertivo, que foi a criação de spokes de inteligência artificial dentro do negócio. É, como é esse conceito, né? Imagine que nós temos uma bolha, um grande círculo, e dentro desse círculo nós temos toda a equipe de dados, nós temos tecnologia e dados. E os negócios estão ali em volta, né? Sendo suportados pela tecnologia. Então, esse conceito de spoke nada mais é que uma célula desse grande círculo dentro do negócio. Então, eu como spoke de IA transformação digital, eu tenho essa veia de tecnologia, mas eu atuo dentro do negócio. Então, eu estou colado ali, eu sei quais são as dores e, ao mesmo tempo, eu conheço a tecnologia e sei como implantar ela para gerar mais valor, eficiência ou receita. Então, é uma estratégia muito assertiva por parte do banco e foi por isso que eu vim para cá, para montar essa primeira área. E aí o teu desafio ele está justamente em conseguir fazer essa ponte entre o negócio e o que vocês estão pensando em termos de desenvolvimento ou seria um outro? Em termos de transformação digital, né? Desculpa. O meu desafio é transformar a área de operações
implantando cada vez mais inteligência artificial nos processos, para que a gente alcance o Design for No Ops. Esse é o objetivo da área, né? A gente trabalhar sem operação. Então imagine que é uma área de operação que monitora e intervém, mas que tem pouquíssimas manualidades. Então, com a capacidade da inteligência artificial generativa e outras também capacidade de dados e de automação, nós melhoramos os processos de negócio para que gere cada vez mais eficiência dentro da diretoria e ajude o banco a atingir seus resultados, suas metas. Interessante, parece bastante desafiador, mas também, de certa forma, me parece criativo. É desafiador, sim, porque, veja bem, muitas pessoas temem ser substituídas pela inteligência artificial. Então, quando a gente está falando de uma área de operações, tem muita gente operacional trabalhando nesse processo, né? Então, eu faço o primeiro passo é trabalhar essa pessoa para que ela entenda que é importante se abrir para a inovação. E na sequência da implantação daquele processo automatizado vem a capacitação. Então, não é que aquela pessoa vai ser deslocada, ela vai passar por um processo de requalificação, porque ela vai monitorar uma automação. Ela tem o conhecimento de negócio, agora ela passa a monitorar a IA de ponta a ponta para ver se o resultado que está saindo do outro lado é assertivo. Muito bem. Perfeito. Ela vai tornar o trabalho dela ainda mais assertivo, né? Acho que Ainda mais é Mais assertivo leve, importante, isso. né? né? Mais leve, né? São trabalhos Perfeito. como copia e cola, ficar analisando documentos o dia inteiro. Humanamente é impossível a gente ler páginas e páginas de documentos sem chegar naquela exaustão mental. Isso é coisa que a IA faz em alguns milissegundos, gerando os insights principais, e a pessoa só precisa focar no que é realmente importante. Perfeito. Jorge, a gente sabe que esse assunto ele é muito vasto, né? E tem vários tipos de finalidades, como a gente já está falando sobre isso. Pensando que esse público deste podcast, né, diversas pessoas ouvem, participam e podem não dominar totalmente o assunto, eu queria dar um passo atrás para a gente entender um pouquinho mais da IA generativa. Você já citou por cima, mas eu queria que você explicasse um pouquinho mais para quem não entende a diferença entre IA generativa para outros tipos de aplicação. Ah, maravilha. Esse é um bom ponto. A inteligência artificial, como eu comentei no início, ela existe há muito tempo. Então, vamos pensar numa inteligência artificial fraca ou estreita, que é aquela inteligência que a gente está acostumado a utilizar, como eu disse, no GPS, no celular, na nossa caixa de e-mail ou nas recomendações do e-commerce que a gente compra. São IAs específicas para aquilo que ela foi preparada para fazer. Quando a gente fala de IA generativa, nós estamos falando de uma inteligência mais ampla, capaz de entender muito sobre palavras. Trazendo aqui, vou tentar ser não técnico para que todos consigam compreender o que ela é capaz de fazer. Então imagine que nós temos um sistema transformador que ele consegue pesar as palavras. Eu quero que todos imaginem agora uma frase onde existe no meio dessa frase uma palavra que pesa mais que as outras. Por exemplo, escola. Né? Então, esse sistema transformador ele consegue analisar nesse conjunto de palavras aquela que pesa mais, e aí, através de cálculos matemáticos, ela começa a descobrir qual é a próxima palavra que poderia vir, no caso do humano estar escrevendo isso. Então, por exemplo, eu levei meu filho para esse conjunto, essa soma de palavras, provavelmente remete à escola ou médico. Então, toda essa inteligência de geração de conteúdo, ela tem a capacidade de pesar palavras para gerar um novo conteúdo, tá? Por isso que no final é muito importante que todo mundo valide o resultado da IA generativa, tá? Então, no primeiro momento, eu expliquei sobre a IA estreita ou fraca, que é a que a gente está acostumado a usar no nosso dia a dia, e agora a IA generativa, que é uma geradora de conteúdos.
que extrapolou aqui o campo do texto que eu trouxe no meu exemplo, e agora ela tem uma capacidade também assim incrível de geração de imagens, vídeos e outros formatos, né? Acho que a maioria das pessoas deve estar acompanhando na internet filmes comerciais, enfim, gerados 100% com inteligência artificial generativa, porque ela tem essa capacidade de gerar conteúdos. Boa. Acho que ficou bem claro agora pra gente. E aí eu queria trazer um dado, um outro dado, né? Uma pesquisa que foi feita pela Ipsos e o Google com 21 mil pessoas em 21 países, que mostrou que no ano passado o Brasil ficou acima da média global no uso de inteligência artificial. 54% dos brasileiros relataram que utilizaram a IA generativa, enquanto a média global ficou em 48%. Aí eu queria a tua visão, mais crítica, analítica ali. Qual que é a opinião sua sobre a adoção dessa tecnologia no Brasil? Por que tu acha que o Brasil ficou acima da média global? Esse é um bom ponto. Eu vou comparar isso com a adoção do WhatsApp. O WhatsApp, se eu não me engano, acho que Brasil e Índia dominam totalmente ali o uso do Uhum. WhatsApp, né? O brasileiro gosta muito de novidade, né? Então, assim, Povo eu, novidadeiro. A gente, quando estava conversando, o Jorge, sobre o que será que o Jorge vai dizer, eu disse: olha, eu vou apostar que ele vai dizer que a gente é novidadeiro, ó. Ganhei a aposta de. exatamente, né? O brasileiro, junta com a nossa cultura, né, que é muito diversa. O Brasil é um país riquíssimo. Então, junta essa cultura, junta o fato do brasileiro estar em todos os lugares, né? Para quem teve a oportunidade de viajar a outros países, você sempre vai encontrar um brasileiro, onde quer que você esteja. Então, acho que essa soma, esse conjunto de fatores, ali somados com a curiosidade do brasileiro de aprender as coisas, eu acho que fez com que a adoção aqui fosse maior. E também porque nós somos um país de oportunidades, né, nos negócios. Mesmo em crises, o Brasil ele supera todas as crises. Eu acho que muito por conta da nossa cultura, pela garra que a gente tem. E acredito que quando surge uma tecnologia nova que pode beneficiar o Brasil em alguma esfera, seja lá política, econômica, ou que pode privilegiar, beneficiar o brasileiro no seu dia a dia, uma forma de fazer mais rápido, de fazer mais criativo, eu acho que tecnologias nessa linha costumam ganhar o público aqui, sabe? E nos demais países existe uma certa descrença, eu acho que a descrença é maior pela inteligência artificial generativa e pelo futuro. E aí eu estou colocando nesse grupo os países da Europa, porque se a gente pensar na corrida global que está acontecendo agora, hoje, Estados Unidos está na liderança, a China está ali quase ultrapassando os Estados Unidos e a Europa está bem aquém ainda nessa corrida, tá? E a gente vem bem depois ainda, tá? Então acho que o brasileiro nesse sentido de de adoção de novas tecnologias, ele tem uma vantagem a mais por conta desse fator cultural que nós temos. George, tu disseste dois pontos que eu acho que assim são bem interessantes, de ser novidadeiro e de perceber uma oportunidade de negócio, né, na inteligência artificial. Mas também me pergunto, e foi algo que aqui em equipe a gente discutiu quando trouxe esse dado aqui para ti, é que talvez o brasileiro goste de se divertir, né? Tem um quê de entretenimento na IA generativa que com a nossa criatividade, vou dizer assim, e com o nosso interesse pelo entretenimento, ela também esteja sendo utilizada com esse viés. Ou não, coisa minha, assim, talvez seja da minha bolha, não sei. Não, eu acho que é isso mesmo. Eu acho que o brasileiro é curioso. Então, assim que lançaram o ChatGPT, se eu não me engano, foi 30 de novembro de 22, foi uma explosão de uso. Na internet só tinha conteúdo sobre o GPT, o que era capaz de fazer. E aí tinha aquele grupo lá falando que a IA realmente ia dominar o mundo, que ela conversa, que ela tem consciência. E o outro grupo mais técnico falou: não, não é assim, funciona dessa forma, né? Mas vamos experimentar. Então eu acho que
que é exatamente isso que a gente está conversando, essa combinação de curiosidade, criatividade e novas tecnologias, e o brasileiro com essa coisa de empreender ou intraempreender, soma tudo isso e aplica isso no seu dia a dia, seja na empresa, seja para usar em casa, e isso é muito bom. A gente não pode perder isso, senão a gente vai ficar muito mecânico, né? Não, muito bom também, bons pontos. Que bom te ouvir, perceber que quem está trabalhando com isso está tendo também essa impressão. Bom, a gente pincelou um pouco sobre a IA agêntica, né? Falamos sobre um grande potencial de causar ainda mais transformações, né, com a IA agêntica. Então, explica agora, contextualiza para a gente o que é essa segunda fase. Muito bom. A IA agêntica, ela é realmente uma tecnologia que essa me preocupa um pouco. Por quê? Falamos da IA fraca, estreita, que é a que a gente já conhece, falamos da IA generativa, que é a geradora de conteúdos, né? E agora vem a IA agêntica. O que ela é capaz de fazer? Praticamente tudo no seu computador. Então imagine que é uma inteligência que tem autônoma. Ela consegue navegar usar o seu browser para navegar na internet, abrir uma IDE para escrever um código de programação, ou ela pode escrever nela mesma, ela pode fazer coisas por você. Então, olhando assim, o lado bom disso tudo, é que é uma automação que vai realmente acelerar os negócios, facilitar a vida das pessoas. Só que o impacto dessa automação é gigantesco no dia a dia, na sociedade. Uma vez que isso for adotado pelas grandes corporações em massa, é fato que muitas pessoas vão sim perder o emprego, né? Então, trazendo aqui um pouco mais para tangibilizar o que ela é capaz de fazer. Vamos imaginar que é uma agência de viagens que colocou IAs agênticas para fazer o trabalho, de pesquisar o melhor pacote para o cliente, considerando o perfil do cliente, varrer a internet e todas as opções, gerar a melhor oferta e comprar o pacote para o cliente. Hoje, trabalho que é feito naquelas agências de viagens que ficam nos shopping centers. Você senta ali com o atendimento, explica as suas necessidades e a pessoa monta um pacote para você. Uma IA agêntica faria isso com mínimo de esforço, com baixíssimo custo. Sim, porque ele vai fazer a execução da ação, que é a parte operacional, assim, da compra, etc., mas também um serviço de concierge, né? Um serviço inteligente ali, de escolha a partir das informações que, claro, o cliente vai trazer, nesse caso ali do exemplo, né? Conseguindo juntar, né, sugestões, digamos assim. Exatamente. E as empresas estão investindo pesado nessa tecnologia, tá? Recentemente saiu no mercado uma chamada Manus, que é uma IA agêntica chinesa que surpreendeu todo mundo. Porque até então sabíamos que esse momento ia chegar, mas chegou muito rápido. Então é um conjunto de IAs que conseguem conversar entre si e executar uma tarefa, porque ela tem acesso ao computador. E Manus, hoje, para a gente utilizar, você tem que entrar numa fila de espera, faz um cadastro, fica na fila de espera, eles liberam os créditos para você poder testar. E as últimas pesquisas que fiz, eu fiquei muito impressionado. Uma IA agêntica sozinha gerando um website completo, inteiro, com botões, com navegação, com banner. Ela só não publicou porque ela não tinha acesso a um servidor de hospedagem, ao provedor, mas se fosse o caso, ela teria feito também. Então fiquei muito impressionado. Que coisa, hein? Como é que a gente termina? Como é que a gente segue tomando um cafezinho da manhã? São só 9h30 e o Jorge me vem com essa bomba. Realmente. A dica, galera, é aprender cada vez mais. Porque, como eu disse, é uma tecnologia que veio para ficar. Assim como a internet. Vamos, rapidinho, só fazendo um gancho com o surgimento da internet. Era uma coisa. Quem é dessa época, né? Que teve ali o telefone de gancho e que tinha que ir na casa do colega para fazer o trabalho de escola, deve lembrar, né? Que a gente pegava a bicicleta e ia até lá,
Não falava nada com o pai e com a mãe, só falava assim, ó, tô indo na casa do meu amigo fazer o trabalho de escola. Não sabia que horas ia voltar. E aí, de repente, surge a internet. Né? Poxa, olha, consigo navegar nesse site aqui, consigo mandar uma mensagem eletrônica, uau! E olha tudo que a internet fez com a sociedade, o caminho que a gente está indo. O surgimento da inteligência artificial vai ter um impacto maior do que o surgimento da internet. Ela vai transformar a sociedade muito mais. Então é uma coisa que realmente precisamos parar para prestar atenção no que está acontecendo. Isso aí. Exatamente. Senão a gente fica pra trás, né? Enfim, acho que, como a Paula falou, é muita informação, né? Mas acho que são informações que a gente precisa entender e mergulhar mesmo e começar a pensar. Mas também tem um avanço da IA num viés político, né? A gente sabe que também tem esse viés. E aí eu venho Sim, com mais um dado para a gente conversar um pouquinho mais. As empresas americanas, de um lado, investindo muito dinheiro, né? Com times, recursos gigantescos. Do outro lado, a gente tem a China, que a gente já citou, entregando mais resultado, mais rápido e com menos investimento em pessoas, né? E aí a gente vai lembrar em janeiro que teve o lançamento da DeepSeek, né? Que causou muita repercussão. E um ponto que ficou muito claro para mim nessa repercussão foi a força que esse lançamento teve com um viés de sustentabilidade, investimento e eficiência. Uma palavra muito dita, imagina aí que dentro do BV também, que eu tenho escutado, né? E apesar de prejuízos para algumas empresas, também causou um movimento positivo com a concorrência, né? Muitos concorrentes absorveram a informação que inicialmente foi ruim, né? Foi um choque, mas depois também levou a pensar em mais inovação, mais investimentos, enfim, inovar. E aí eu venho com uma pergunta agora. O que, que um país como o Brasil tem a ganhar ou perder com essa, entre aspas mesmo, rixa, né? Entre os Estados Unidos e a China, Jorge, na sua opinião? na minha opinião, hoje nós não temos a menor condição de brigar pela ponta dessa corrida. Zero, zero chance. Então, entendo que a melhor estratégia é a gente observar essa corrida de camarote e surfar a onda no momento certo. Né? E aqui eu estou falando para todos os brasileiros, independente da política, do corporativo, eu acho que é isso que a gente tem que fazer. Porque o que acontece? Os Estados Unidos, eles sempre lideraram a ponta da inovação, sempre. Só que nesse tempo do surgimento da inteligência artificial, teve um gigante quietinho fazendo o trabalho dele, que é a China. Né? Sem dúvida. Lá no passado, a China ela copiava muito as coisas, né? Produtos de outros países, ela escalava. Hoje em dia, ela produz. Né? Então, recentemente, o Júnior Bornelli ele fez uma provocação muito boa. Como é que você vai competir com um país que copia, escala e cria melhor que você? Porque até pouco tempo a China era copiar e escalar, mas agora ela cria. Se vocês observarem na internet o que está rolando de robótica, a China parece que já ultrapassou os Estados Unidos assim 1000 anos-luz, né? Então por isso essa guerra política, pela liderança da IA. Então qual foi a estratégia? Assim que o Trump assumiu a cadeira, ele revogou algumas ordens da gestão anterior que visava uma IA segura. é, 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 ele revogou ordens do antigo presidente que visavam uma IA mais segura, mais ética para o povo americano. A ordem que ele emitiu agora, ela sobrepõe esse passado, flexibilizando a política para alavancar a inovação. Então, ele assume certos riscos para que os Estados Unidos vença essa corrida, que vai na contramão da Europa. A Europa, que está muito aquém nessa corrida, ela está buscando regular o uso da inteligência artificial. Uma vez que ela não consegue estar na ponta da inovação, então ela tenta colocar todo mundo na Tá mesma na ponta da sala, regulação, na pelo menos. ponta da regulação. A piadinha do Vale do Silício é que os Estados Unidos cria, inova, a China escala e a Europa regula. E mais uma vez a gente está vendo isso agora na corrida pela liderança global da IA. A China, por sua vez, ela tem o apoio do governo.
As empresas privadas que trabalham com inteligência artificial, que estão alavancando essa tecnologia, elas fazem parte do plano AI Plus da China, que é realmente intensificar o uso dessa inteligência para alavancar manufatura e qualidade. Então, de um lado, nós temos os Estados Unidos com as suas big techs investindo bilhões de dólares, e aí um novo presidente assume, que é o Trump. Na sequência, ele vem com um projeto chamado Stargate, que vai colocar 500 bilhões de dólares em infraestrutura. A ideia é projetar mais de 20 data centers de processamento de inteligência artificial até 2029, porque claramente o recado que ele mandou para o mundo aqui foi: nós, mais uma vez, vamos liderar essa corrida. A China, por sua vez, com o apoio do governo, tem o governo, na verdade, incentivando as empresas privadas e startups a desenvolver os seus modelos. Ela quer, primeiro, implantar essa tecnologia no seu mercado, porque ela já lidera a exportação no mundo inteiro, a produção. Ela quer implantar no seu mercado para ela não perder share, fatia, e continuar competitiva. Só que, ao mesmo tempo que ela recua um pouco para dentro da sua casa, Trump assume a cadeira, investe bilhões de dólares, e Trump decide que a China não pode mais comprar chips da Nvidia para alavancar a sua inteligência. Ao mesmo tempo que tudo isso acontece um outro fenômeno, que é aumentar o apetite da China pela autossuficiência. Então, ao meu ver, é um tiro no pé isso Com que os Estados certeza. Unidos está fazendo, porque o gigante China, com toda certeza, vai aumentar ainda mais os seus investimentos para atingir essa autossuficiência. E o Brasil, Buscando alternativas, né, para que isso seja viável, né? E como a gente viu, eles têm criatividade e escala para fazer isso acontecer, né, Jorge? perfeito, perfeitamente. E o Brasil está assistindo de camarote essa corrida. Alguém vai ganhar essa corrida, vai ficar na ponta, mas independentemente de quem está na disputa ali, a tecnologia está sendo criada, ela vai ficar cada vez mais barata, e aí é onde a gente tem que pegar essa nossa criatividade e surfar a onda. Muito bem. Bom, então vamos lá. Estados Unidos inova, a China escala, a Europa regula, o Brasil ele observa, estuda. O Brasil, nós estamos também desenvolvendo IAs dentro de casa, mas infelizmente as startups que estão desenvolvendo essas tecnologias aqui não têm o mesmo incentivo, não recebem o mesmo investimento, nem do setor privado nem público. Né? Não, do privado, talvez 80% venha dos bancos, das grandes empresas. Né? E o restante ali, talvez, governamental. Mas a grande verdade é que o talento brasileiro, por não receber o incentivo que ele precisa, ele vai para fora. E como é escassa a mão de obra de profissionais especializados nessa tecnologia, eles vêm buscar aqui dentro de casa. Tá? Quantos brasileiros vocês devem conhecer que estão trabalhando para empresas de fora, recebendo em dólar aqui ou em euro? É um talento que, infelizmente, ou uma startup que acaba sendo comprada por uma empresa de fora. Né? Isso acontece bastante. Então, por isso que eu acho que, pensando aqui em alto nível, as grandes empresas, para se darem bem na corrida da IA, empresas brasileiras, elas devem assistir de camarote e surfar a onda. Os preços baixam, a concorrência aumenta e a gente usufrui da tecnologia. E o brasileiro, ali no seu individual, ele tem que se capacitar cada vez mais, aprender cada vez mais. Porque em algum momento o Brasil vai ficar ali entre os top 10. Isso eu tenho certeza. Entre os top 10 a gente fica, tá? Porque vai vir desse projeto Stargate, por exemplo, pode vir muito dinheiro para o Brasil. Porque nós temos aqui espaço, nós temos energia, nós temos sol para criar esses data centers distribuídos. Podemos ser um ramo dessa malha. Eu adorei essa imagem de surfar onda, porque eu fiquei imaginando assim, literalmente, sabe como o surfista quando vai pegar onda? A Débora que tá aí convivendo mais com surfistas do que eu aqui, né? Tá em Floripa, a gente consegue sentir um pouco, quase o cheirinho da maresia vindo daí de ti. Essa imagem mesmo, sabe, de estar ali no mar,
fortalecendo o braço para dar conta de nadar fundo, sabe? Ir até tá no lugar certo, né, para pegar a melhor onda e aguardando, tendo paciência, que eu acho que isso é tão bonito, né, de quem É pratica o perfeita surf, a né? analogia, Paula, Ter a porque muitas paciência de. vezes. E às vezes olhar assim e achar que essa é a onda certa, sabe, Jorge? Em se Exato, dar super mal, porque aí a onda na real tava ruim. Então, um pouquinho exato. de experiência para poder entender que é a onda certa, né? E aí sim conseguir, É. enfim, dropar, enfim, as outras gírias que aí eu já nem conheço. Mas Eu vou ficar devendo, né? O vou bom ficar devendo surfista é para aquele que vocês. Mas... observa bem e sabe aproveitar a oportunidade, isso é verdade. Exato, é. É Eu um bom achei. observador, espera a hora certa para pegar exatamente aquela onda. Então Isso, foi a uma onda ótima certa, né? analogia, bem isso. E eu não sou E, surfista, mas eu observo também. é isso aí. Mas muito boa analogia, Jorge, obrigada. A gente falou um pouquinho sobre questão de segurança e regulamentação aqui, falando mais no sentido global mesmo, mas a gente, quando está trabalhando dentro de uma empresa, né, utilizando seja IA generativo ou agente, enfim, a gente tem que ter, eu imagino vocês tendo muita preocupação em ter processos seguros, né, usando inclusive dados seguros, etc. Vamos falar um pouco dessa questão assim dentro das empresas? Claro, claro. Eu acho que essa é uma das barreiras para as empresas adotarem massivamente o uso da inteligência artificial generativa, porque os dados são processados em servidores fora da empresa, né? Então, realmente existe o risco de um funcionário pegar um dado estratégico, uma informação estratégica e processar ela dentro de um modelo que fica fora do ambiente corporativo, né? Isso é um risco. A gente chama isso de Shadow AI, né? Por isso, existe dentro da corporação, não só do Banco BV, mas tenho certeza que dos grandes bancos, da maioria das empresas, políticas, né, ensinando os colaboradores a melhor utilização dessa tecnologia. Mas, mas, ao mesmo tempo que existe a preocupação, essa preocupação vira uma barreira também, né? Porque a, a velocidade que a inteligência artificial evolui é muito alta. E as empresas não conseguem acompanhar isso, porque elas têm o seu processo de industrialização da tecnologia, formalização da tecnologia dentro de casa, né? Que é o quê? Uma pessoa especialista, um arquiteto, por exemplo, ele esmiuçar tudo sobre aquela tecnologia, identificar os riscos e classificar. Olha, essa tecnologia a gente pode usar nesse processo de negócio. Essa outra aqui, por exemplo, que vai pegar dado de crédito de cliente, não pode ser utilizada porque ela tem um risco maior. Esse tempo de, entre aspas, formalização, industrialização da tecnologia, acaba sendo uma barreira para alavancar o uso dentro das corporações, tá? Então, acredito que o primeiro passo para a empresa absorver essa nova tecnologia é o aculturamento das pessoas. Ensiná-las que não pode mesmo pegar um dado confidencial e processar numa LLM, que é esse modelo de linguagem externo, a não ser que esteja clusterizada dentro do ambiente corporativo, aí sim o funcionário vai Que, poder utilizar. que seria o SLM, né, o Small Language Model, como já conversei com outros clientes falando de soluções nesse sentido, né, onde aí eles não processam os dados dentro de todo o universo, enfim, fora, né, que tem ali os dados que são colocados para... Perfeito. É possível usar dessa forma, né, pegando o modelo e implantando ele dentro da sua própria infraestrutura, mas é possível também que os provedores de inteligência artificial, Google, Microsoft, Amazon, criem clusters totalmente isolados para a empresa utilizar. Aí eles garantem que os dados não são compartilhados, né? Existe toda essa política, né? Que até então funciona. Porque se houvesse vulnerabilidade nessa infraestrutura, a gente não teria a IA escalando tanto assim no mundo inteiro. Porque nem Entendi. todos têm a capacidade financeira de instalar um modelo de linguagem na sua própria infraestrutura e trabalhar com isso. Porque exige GPU e GPU custa caro.
Uhum, uhum. E aí teria mais tempo ainda, né, de adoção, né, e isso somado, né, esse tempo natural que você já explicou, né, de toda da arquitetura garantindo a segurança. Perfeito. Interessante. Jorge, 10 anos atrás você imaginava viver o que tu tá vivendo hoje? Com a Não, IA? de maneira nenhuma. Não, não imaginava. Eu sempre gostei de coisas novas, sempre fui um curioso, né? 10 anos atrás, se eu tivesse sacado isso, gente, que isso ia acontecer, eu estaria muito bem hoje. Assim, ninguém sabia. 10 anos atrás, a IA, a gente está falando de 2015. Nossa, a IA era muito mais estreita do que a gente está acostumado. 2015 eu nem me lembro se GPS já Eu ia tinha. Já tinha dizer, GPS? Nem me lembro. eu acho que não, eu acho que não. Tinha um Maps, Eu, talvez? eu lembro, nossa, eu não sei, eu lembro eu na faculdade ainda usava, não Tinha porque eu fiz sei se eu usava intercâmbio Google, nessa né? época e eu Tinha. usava o Maps. Tinha. Então já tinha Maps nessa época. Mas para vocês verem, né? Como a coisa evolui rápido a ponto da gente nem lembrar quando uma coisa surgiu. Com exceção Aham. do GPT, que eu acho que eu nunca vou esquecer, porque o dia que aquilo ali para mim foi o marco. O marco, a mudança da sociedade começou naquele dia. Então essa data eu não esqueço mais. E pensando em 10 anos, né, Jorge? O que você imagina daqui 10 anos? O que você Ah, chuta? imagino É muita difícil, coisa. né? Imagino muita coisa, Débora, de verdade. É, tem um próximo nível de inteligência artificial que é chamado de AGI, ou IAG, que é Inteligência Artificial Geral, que segundo estudos, essa IA ela vai atingir a capacidade cognitiva do humano. Então, a gente está falando de IAs estreitas, né? São pessoinhas ali muito boas no que fazem. Mas imagina uma IA que ela tem aquele conhecimento transversal, horizontal e ela sabe muito de tudo, tá? Então seria uma IA, uma AGI. E o que que isso quer dizer? Quer dizer que se hoje, em 2025, a gente realmente não cuidar bem das regulações, a gente não estruturar bem o uso da inteligência artificial, pode ser que daqui a 10 anos o mundo esteja caótico, com bilhões de pessoas sem emprego, porque a automação ela tomou conta de tudo, né? Então, daqui 2 anos, eu vejo muitos cenários, eu consigo ver isso. Um cenário caótico, onde surge de repente uma renda mínima global para sustentar todas essas pessoas desempregadas, uma disparidade ali, né, social assim tremenda, pessoas multibilionárias e pessoas muito pobres, porque no meio tem uma tecnologia que está fazendo tudo que as outras pessoas faziam. E vejo um outro cenário muito positivo que é que todo mundo se uniu agora nos próximos 10 anos para que em 2035 a gente esteja utilizando essa IA, essa AGI, para o bem da sociedade, para a cura de doenças, para coisas que a gente não consegue resolver hoje, para problemas políticos e econômicos, enfim, né? Então, tudo vai depender da comunidade que está cuidando disso agora. Muito bem. Mas pesou, né? Pesou a conversa. Reflexivo o Mas, negócio. Não, não, eu vejo assim, eu, por exemplo, né, Jorge, a gente escutou muito agora, eu acompanhando o SXSW, né, o último, falando, trazendo à tona uma ideia de que o futuro, que não é uma ideia nova, né, mas enfim, cada vez mais evidente, de que o futuro precisa ser imaginado. E ele, e daí entra muito, né, questão de saúde emocional e etc, para que seja possível imaginar, né? Mas que talvez a gente sentar e falar, bom, é caos. Sim, vai ser caos. Porque o que vai acontecer no futuro é aquilo que a gente tem capacidade de imaginar. Então eu quero realmente imaginar 10 anos de união,
né? Eu quero imaginar 10 anos daqui para frente de possibilidade, e eu não estou falando de uma regulação que atrase, mas uma regulação que impulsione também, porque não é possível que só a falta de regulação impulsione. Eu não consigo acreditar nisso, eu não quero acreditar nisso, e eu vejo pela tua fala que você também não quer acreditar isso aqui, eu em nenhum viés político aqui da minha fala, de forma alguma, mas eu acho que no final das contas tudo é político, como a gente está vendo aqui, né? Inclusive a tecnologia e a transformação da sociedade. Mas eu espero que a gente seja capaz de continuar imaginando essa possibilidade de união. Perfeito, Paula. Um comentário rápido sobre futuro. Eu tive uma aula com um cara sensacional, que é o Carlos Piazza, onde ele falou assim: ele perguntou, quem aqui já teve aula de história na escola? Todo mundo levantou a mão. Aí ele perguntou, quem aqui teve aula de futuro? Ninguém levantou a mão. Porque a gente não fala de futuro. A gente não aprende futuro, né? A gente cresceu assim, olhando para o passado e aprendendo com as coisas que nós fizemos. Mas esse é um momento de falar mais de futuro do que de passado, porque a gente está realmente nesse caminho, né? Mas eu queria trazer um terceiro cenário, que para deixar a conversa mais legal. Vamos imaginar os robôs fazendo todas as nossas tarefas chatas, né? Recentemente o Bill Gates disse que ele vê que daqui a 10 anos a gente vai ter uma semana de trabalho de 2 dias e o humano vai viver para ser humano. Ele vai viver as coisas que ele quer viver. Ele vai usar o tempo do jeito que ele quiser, porque as máquinas vão fazer o trabalho difícil, o trabalho pesado. Então, se a gente olhar essa sociedade voltada para a adoção da tecnologia da maneira correta, para melhorar a qualidade de vida, vai ser um futuro sensacional. Sensacional. Então, acho que só depende de nós agora, tá? É isso mesmo, também acredito. Bom, Debs, podemos ir para o nosso bate-bola? Claro, tô ansiosa já. Então vamos lá. No bate-bola eu trago aqui algumas perguntas e a ideia é que você responda com o que primeiro vier para você, tá, Tá Jorge? certo. Bom, adaptamos aqui um pouco para do último episódio, então não faremos as mesmas, tá? Vamos lá. Tá bom. É, qual que você considera que é a maior conquista da IA até agora? É, que pergunta difícil, gente. Era para ser um bate-bola. O que primeiro vier. Eu acho que, da perspectiva de tecnologia, é a geração de imagens, vídeos e imagens. Eu acho que isso realmente vai transformar essa indústria. Tá? Acho Uhum. que textos, ok, tem um raciocínio por trás, mas para gerar imagens e conteúdos audiovisuais, assim, eu acho que é uma Uhum. complexidade muito maior. Então, acho que é essa. Beleza. Bom, se a IA tivesse um lema, qual tu acha que seria? O que eu vou fazer hoje para dominar o mundo? Eu concordo. Adorei. Concordo contigo. Adorei. Bom, e vamos pensar aí, qual que poderia ser o maior inimigo da IA? O ser humano. É o criador, sem dúvida nenhuma. Se ela atingir um certo nível de inteligência, a gente tem que ter um botão vermelho para apertar. Se ela perceber isso, ela Muito bem, vai lutar contra a gente. muito bem. Qual avanço ou figura no campo da IA mais te inspira a continuar explorando esse tema? O avanço não é IA generativa nem AGI, mas sim robótica. Uhum. Sem dúvida. Porque a robótica é onde a IA toca o mundo físico. Onde o mundo físico e o mundo digital se encontram. É nesse ponto. Então, esse é o mais assim interessante e o que me motiva. Eu quero ver esse futuro. Muito bem. Bom, eu também quero ver esse futuro junto com vocês. Mas falando de presente, foi um prazer, foi um presente mesmo tomar esse café com vocês hoje nessa manhã. Eu espero que os nossos ouvintes tenham também conseguido sentir essa energia que emanou daqui. Obrigada, George, pela tua participação. Foi um prazer te receber. Eu que agradeço, Paulo. Obrigado pelo convite mais uma vez.
Gente, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui. Eu convido todo mundo para assistir o próximo podcast, então logo logo a gente se Muito vê bem. de novo. Ai, Obrigada. obrigada, Débora, pela lembrança. Toda quinta-feira, mais histórias inspiradoras por aqui. Um Obrigado, abraço, Débora. Jorge. Valeu, Tchau, gente. tchau. Tchau, Tchau, tchau. Paulinha. Tchau, Tchau, tchau. obrigada.